Tenho tido uma certa impressão de que, ao longo do tempo, nós, seres humanos, acabamos sendo ensinados de uma forma muito errada sobre o que é a maturidade. Principalmente quando a gente fala no sentido de ir embora, seja de um lugar que a gente não se sinta pertencido, a gente não se sinta respeitado. Parece que hoje, para você ser uma pessoa madura, primeiro de tudo, você tem que ficar nos lugares, você tem que encarar situações de cabeça erguida e ver o que tá acontecendo e ficar e enfrentar. E você tem que aguentar as coisas que estão acontecendo, seja o que for. Se for uma situação que te desrespeita, se for uma situação que te deixa desconfortável, você é maduro, então você tem que ficar, você tem que aguentar. Gente, como assim? Oiê! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sintoniza. Se você já é aqui da casa, bem-vindo de volta, que legal que você voltou. Tô aqui com a voz meio fanha, mas tá tudo sob controle. E se você nunca ouviu falar desse canto aqui meu, muito menos quem sou eu, não tem problema nenhum. Porque no fim das contas eu sou a Bianca e esse daqui é o Sintoniza Podcast. Às vezes eu fico pensando como alguns tipos de valores foram envelhecendo mal com o tempo. E com isso é onde eu falo sobre o tema de hoje. O que é a maturidade para você ir embora de um lugar? O que isso realmente quer dizer? No caso, eu, psicóloga, o que eu tenho a dizer sobre isso? Às vezes eu penso que deve ser um pouco difícil sustentar o tempo inteiro de que para você ser maduro, você tem que ficar engolindo sapos nos lugares. Você tem que ser forte, você tem que aguentar, você tem que ficar. Você não pode desistir. Como se desistir fosse uma alternativa. Como se ir embora fosse desistir. Faz sentido? Só que, do mais absoluto nada, ninguém sequer pensa sobre ir embora, relacionar ao fato de que você está desistindo de algo. Às vezes você só está impondo um limite de tipo, não aceito o que tá acontecendo, não acho que isso tem a ver comigo, tem a ver com os meus valores, tem a ver com os meus ideais, não me sinto confortável. Às vezes é só você impondo um limite, tipo, indo embora, ou entendendo que depois de muito tempo em uma situação, em um lugar de convivência, em um grupo de pessoas, você só entendeu que não cabe mais ali. E não quer dizer que você desistiu, não quer dizer que você não aguentou. Não é feio você ir embora. Na verdade, nem faz sentido colocar desse jeito. Nossa, ir embora, aprender que ir embora é importante. Ah, é feio. Você não deveria fazer isso porque uma pessoa madura não faz isso. Poxa, que bosta, hein? Imagina você ter que ficar o tempo inteiro num lugar que te faz mal, o tempo inteiro sentado numa mesa com pessoas que só falam coisas que não tem nada a ver com o que você pensa, que só agem de forma que você não concorda, porque disseram pra você que se você for embora, se você se retirar da situação é feio, você é fraco. Porra, eu prefiro assim também. Eu prefiro ser fraca, porque é muito complicado ir contra as coisas que eu acredito e defendo, porque alguém disse algo. E se a gente for aprofundar mais ainda essa questão, não é só sobre ambientes, grupos, a gente pode falar de família, dá pra falar sobre amigos, dá pra falar sobre relacionamentos em todos os seus âmbitos. Muitas vezes a gente acaba ouvindo muitas frases que às vezes são frases prontas, às vezes são só frases de efeito,
que vão perdendo o seu sentido conforme você vai vivendo. Muita gente costuma falar, tipo, ah, não desiste com essa facilidade, só porque fica um pouquinho mais difícil você quer desistir. Poxa, todo relacionamento é assim, tem as suas partes difíceis. Não, mas nenhum trabalho é perfeito, você tem que aguentar as partes que são mais complicadas, você vai conseguir passar por isso tranquilo. Ah, mas uma amizade de verdade aguenta tudo. Se a gente for escalonar da coisa mais considerada simples, essas frases até podem fazer sentido. Um desentendimento básico, uma falha de comunicação, por exemplo. Eu falei A, fulana falou B. Eu não entendi o fulano não me entendeu. A gente pode sentar e conversar sobre. Ok. Ah, essas situações são assim. Ok, isso acontece. Ah, levei uma chamada de atenção no trabalho porque eu errei tal coisa. Ok, compreensível. Essas frases de efeito, elas começam a dar o seu sentido, mas eu entendo que quase ninguém vai ensinar as pessoas a reconhecer quando isso começa a custar caro. Quando um probleminha no trabalho se torna algo mais grave. Quando uma falha de comunicação se torna mais problemática. E aí o que antes eram frases tranquilas, frases de efeito, começam a mostrar o seu real custo. O custo da sua paz, o custo da sua tranquilidade, o custo da sua sanidade mental, o custo do seu psicológico. E aí é um momento em que a gente precisa entender que é importante parar de romantizar tanto esses tipos de frase. Acho que primeiro a gente parte muito do princípio de que a gente cresceu praticamente numa cultura de insistência. Quanto mais você insistir, quanto mais você persistir, mais próximo você tá do resultado que você quer. Ou mais fácil vai se tornar aquilo que você quer. Ou mais tranquilo vai ser... Enfim. E às vezes não funciona dessa forma. Às vezes a gente acaba entendendo essas frases que eu falei anteriormente em termos de insistência, que, poxa, se você persistir só mais um pouquinho vai ficar tudo bem, que é até saudável você insistir em uma coisa, porque no começo dá errado, mas depois dá certo. Só que quando a gente faz isso de forma totalmente desregulada, sem nem ao menos parar um pouco para pensar o que de fato está acontecendo, deixa de se tornar uma insistência saudável. Não é como se fosse, por exemplo, a primeira vez que você está fazendo um bolo, que pode ser que aconteça o evento de a primeira vez ele dá super errado, mas se você continuar insistindo, você vai aprimorando e vai melhorando até que esse bolo fique incrível. Às vezes a gente tem que entender que para determinadas coisas, para determinadas situações, a persistência, a insistência nem sempre vai ser saudável. E a gente também precisa reconhecer o que é uma persistência, o que é uma insistência de forma saudável. Quando a gente fala de uma persistência, de uma insistência saudável, a gente fala de lidar com as situações sem deixar de ser você. Você se torna, de certa forma, flexível, o outro também, obviamente, para entender a situação, o que é a falha de comunicação, o que é aquela dificuldade que o outro está apontando, que você está apontando, que não está sendo bem vista, o que está sendo realmente difícil de lidar, mas ainda assim existe um respeito, ainda assim existe uma energia, uma vontade de continuar, e você entende que é saudável, porque você vê uma possibilidade real de crescimento e de amadurecimento na situação, na relação pessoal sua, enfim, se bem que pessoal é sua. Quando a gente fala de uma persistência, uma insistência que não é saudável, é o completo oposto. Você começa a praticar sem perceber o autoabandono. Você começa a ver que as pessoas fazem as coisas acontecer às suas custas, você vai se diminuindo, vai ficando quieto, vai se adaptando para todas as situações. Quando a gente fala, por exemplo, de um relacionamento, você vai se adaptando
para evitar que o relacionamento acabe, para evitar briga, para evitar intriga. Quando a gente fala de ambientes com amigos, familiares, você vai se calando mais para evitar mais confusão. Você começa a se tornar uma pessoa mais permissiva, então acaba sendo aquela coisa de, não, tudo bem, eu não vou falar nada, não, eu vou fazer o que estão me mandando, tudo para evitar uma briga ou uma confusão. Praticamente você deixa de se impor, você deixa de existir. E fazendo esse paralelo do que é uma insistência saudável e uma que não é, a gente começa a perceber que existe insistência que é um ato de coragem, mas também existe insistência que é o seu medo de ir embora. E aí é muito importante entender qual que é a sua. Acredito que todo mundo já passou pelo momento em que dá uma segunda chance, que não necessariamente é só a segunda, normalmente você já tá na 100ª, mas enfim. É uma segunda chance pra uma pessoa, pra uma situação, pra um momento, pra um ente da família, um amigo, um colega, naquela esperança de que as coisas podem vir a ser diferentes. E aí fica aquele pensamento, não, aconteceu o que aconteceu, mas eu vou dar mais uma chance. Aconteceu o que aconteceu, mas eu vou ter mais uma conversa com a pessoa. Aconteceu o que aconteceu, mas acho que eu vou dar mais essa tentativa, porque é nessa tentativa que as coisas podem mudar. E aí começa a se tornar uma coisa que não é só mais uma, é uma entre várias que você já deu e que você vai continuar dando se você não encerrar esse ciclo. E aí é sempre mais uma conversa, mais uma tentativa, mais uma chance, mais uma adaptação. E aí, quantas versões de você que vai cabendo nesse tanto de mais um? Até onde você vai ficar aguentando esse mais um? Por isso que eu falo que essa coisa do ser maduro é ficar, é aguentar, acabou envelhecendo mal, acabou se tornando uma coisa que foi sendo reescrita pelas pessoas conforme as gerações e foi ficando meio torta. Pelo menos na minha opinião, no que eu vejo ao meu redor. Porque parece que ficar num lugar, aguentar, tolerar as coisas, vira uma prova de caráter. Você vai mostrar sua força, você vai mostrar sua maturidade. Quanto mais você tolerar uma situação, quanto mais você ficar num ambiente que claramente não é bom pra você. A troco do quê? E por quê? Às vezes, ir embora exige muito mais maturidade do que continuar onde você tá. E você percebe isso quando você decide encerrar o ciclo. Você realmente entende que não faz sentido ficar onde você tá, agir da forma como você age, continuar do mesmo jeito e vai embora. Você percebe que não precisa disso. Não vale a pena. E é muito maluco porque você percebe que ficar tá te custando muito, porque não precisa de uma briga, não precisa acontecer nada gigantesco, uma tempestade, um vendaval de confusão, um evento extremamente dramático. Você simplesmente só vai percebendo um cansaço silencioso da sua parte. De repente você entende que você não tá mais inteiro ali para as pessoas, para as situações. Você vai percebendo que começa a te custar caro porque você começa a ficar mais quieto. Você começa a se explicar demais para algumas coisas. Você está sempre se adaptando ali para nada dar errado, para preservar a paz que claramente pode ser que a do outro você esteja preservando, mas e a sua? Como é que fica? E aí tudo isso vai tirando de você tudo que diz respeito a você. A sua energia, aquele brilho, aquela espontaneidade, a vontade. Você só vai se tornando algo cinza, quieto, sem cor, sem ânimo, porque você vai perdendo a sua identidade. De tanto querer adaptar as coisas, de tanto querer que tudo dê certo, de tanto se manter, você vai sumindo. E aí já custou caro demais, porque você desapareceu. E é isso, tem lugares que eles não te machucam diretamente, mas eles vão te diminuindo aos poucos.
até que não sobre mais nada de você, até que a sua presença seja algo conveniente. Você fica lá porque você vai aceitar tudo que proporem, você não vai falar muito, não vai opinar muito, você se anula. E como que faz para ir embora? Começa pelo fato de que você não precisa destruir nada. Você pode ir embora tranquilo, tranquila. Não precisa de um ato gigante, um palco com um microfone, um megafone para você gritar tudo o que você quer. Não precisa disso. Não precisa buscar por culpados, não precisa apontar dedo. Pode ser bem mais tranquilo que isso. Você só compreende que não te cabe mais. O espaço que antes foi acolhimento para você já não é mais. E tá tudo certo. Vai por mim. Tá tudo certo. E eu penso que o principal de tudo nessa decisão de ir embora é que você não precisa se explicar. O que você está fazendo nesse momento não precisa de nenhum aval de ninguém para ser legítimo. Que você tá indo embora, que você tá seguindo em frente. É uma decisão sua. Ponto. Não te cabe. Acabou. E falando isso me lembrou bastante. Às vezes, a gente também tem uma outra mania de querer que todas as coisas tenham um final, tem que ter um desfecho, tem que ter um encerramento. E não necessariamente. E isso eu não falo só pro tópico desse episódio, mas que você pode levar para vários outros. Nem tudo na sua vida precisa ter um desfecho. Às vezes vão ter histórias que vão acabar no ar. Às vezes é um relacionamento que só foi decidido que ia acabar. Não precisa ficar indo atrás, tentando buscar respostas, tentando encontrar porquês. Às vezes tem que ser desse jeito. Não vá tomar uma decisão e ficar se justificando para que tenha um final, para que você seja ouvido. Não precisa disso. Às vezes as histórias precisam terminar sem desfechos, sem finais. Às vezes o final tem que ser o que está ali naquele momento. E tá tudo certo. Isso tira de você uma amarra muito grande que continua sendo um laço para você, uma ligação sua com a pessoa, com a situação, com o momento, com a família, com o que você quer que seja. E não precisa. E cara, sinceramente, pode acontecer do momento em que você fizer esse movimento de sair, que você sinta culpa. Mas é porque parte disso é o resquício do que você aprendeu e reforçou tanto lá atrás. Que você tem que ficar, que você não é maduro o suficiente. Só que com o tempo, você vai entendendo que essa culpa vai se transformar em um alívio. Porque você volta a ser você. Você frequenta lugares que realmente te acolhem, que fazem sentido com a versão que você é, que acolhe a pessoa que você é. E esse alívio é a melhor sensação possível. Às vezes também pode acontecer de você sentir culpa por estar se sentindo aliviado, mas francamente, vai viver. Não precisa disso não. Você tá se soltando de algo que te prendia, que te machucava. Até esse momento, você já entendeu muita coisa e amadureceu muita coisa. Acho que agora, ressignificando mais uma vez o que as pessoas diziam sobre a maturidade, talvez a maturidade ela não seja sobre você aguentar mais, ser forte, mas a maturidade talvez seja o momento em que você percebe que quando continuar numa situação exige de você que você se abandone, você escolhe não fazer isso. Até porque ir embora também é um gesto de respeito, principalmente com você. Então, se você finalmente chega nessa parte, você realmente aprendeu o que é a maturidade para ir embora. É isso aí, galera. Terminamos mais um episódio.
Muito obrigada por você que me assistiu até aqui e muito obrigada por você que me ouviu até aqui também. Eu vou deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, meus meios de contato, para vocês também poderem me acompanhar por outros lugares além do YouTube e do Spotify. E aí é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau!